Vamos abrir a Bíblia, vamos direto para a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, uma história muito especial, que tem várias lições a nos ensinar. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 27. Gênesis capítulo 11, vamos ler a partir do verso 27. Antes de lermos, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por tudo que tivemos a oportunidade de viver essa semana. Muito obrigado por cada vez que o Teu Santo Espírito, através da palavra, falou conosco. Mas se ainda estamos aqui, é porque o Senhor ainda tem muito a nos falar. Que nessa última mensagem, como eu te pedi há alguns dias, o Senhor nos ajude a consolidar as decisões que tomamos ao longo dos dias. E que a mensagem de hoje, usada por Teu Santo Espírito, fale de maneira poderosa e clara ao nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: são estas as gerações de Tera. Algumas versões dizem Terã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Passe para o verso 31, mesmo capítulo. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de onde? Canaã. Foram até Harã e ali pararam. Verso 32, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa manhã eu quero montar um quebra-cabeça mental com vocês com essa história e tentar obter dessa história algumas lições muito poderosas que um dia Deus falou comigo e espero que hoje fale ao seu coração. Para tornar isso mais didático, eu chamei alguns amigos aqui para me ajudar. Podem entrar. Vão nos ajudar aqui com a compreensão dessa história e a aplicação para a nossa vida. Então, podem colocar aqui as placas, pode colocar isso aqui no meio, e eu quero que vocês venham aqui para o meio para eu tentar explicar essa história para a gente depois obter algumas informações. Vocês podem ficar juntos aqui, podem deixar a placa aqui, mas eu preciso de vocês 4 juntos aqui. A história que nós lemos fala de 4 homens. O primeiro deles se chamava Tera, que era pai de quantos? 3. Você está primeiro, você vai ser o pai dos 3, tá bom? Não é pela barba branca, por nada. Então, esse aqui quem é? Tera. E ele tinha 3 filhos. Um dos filhos, o mais conhecido, o mais famoso, se chamava Abrão. Mas ele teve um outro filho, se chamava Naor, e um outro filho que se chamava Harã. Então, Tera tinha 3 filhos, Abraão, que depois se tornou Abraão, Naor e Harã. Mas o texto bíblico diz que eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E o texto também faz questão de dizer que nessa cidade de Ur dos Caldeus, Tera passou por um momento terrível, uma dor muito grande. Um dos seus filhos morreu quando eles ainda moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Como era o nome do filho que morreu? Quem é Harã aí? Harã morreu. E agora, a Bíblia diz que isso era tão doloroso, hoje é uma dor, imagino, terrível, mas naquela época em que as pessoas viviam muito, era incompreensível um pai enterrar um filho. Por isso a Bíblia faz questão de destacar que ele perdeu um filho. E eles moravam numa terra muito ímpia, chamada Ur dos Caldeus, e Deus fez um chamado para um dos filhos de Tera. Como era o nome dos filhos? Quem é Abrão aqui? Então Deus disse assim: Abrão, eu não quero você aqui. Eu vou levar você para a terra de Canaã. E o irmão de Abraão não quis ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o pai de Abraão, sim,
saiu da terra de Ur dos Caldeus e acompanhou o chamado de Abraão. Isso é um ponto da história que às vezes a gente não percebe, mas Abraão não saiu sozinho da terra de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que o pai dele acompanhou, mas o irmão dele, Naor, nunca saiu de Ur dos Caldeus. Quem é Naor aqui? Naor fez uma má escolha, pode ir. E a Bíblia diz que eles saíram de Ur dos Caldeus, mas Deus queria que eles fossem para onde? Para Canaã. Mas o texto bíblico diz, eu não sei se você notou, que eles não chegaram em Canaã, eles pararam numa cidade chamada... Como é o nome do irmão de Abraão que morreu? Interessante, o mesmo nome da cidade. A Bíblia diz que eles pararam aqui e nessa cidade de Harã, o pai de Abraão morreu. E quando ele estava em Harã, agora sem seu pai, Deus fez um novo chamado para Abraão. Ele disse: Abraão, eu não chamei você para Harã. Eu não tirei você de Ur dos Caldeus para você parar em Harã. Eu quero que você saia de Harã. Deus renovou o chamado de Abraão e disse: você tem que ir para onde? Obrigado. Claro até aqui? Nós vamos renomear essas cidades. Ur dos Caldeus, nós vamos chamar de terra da impiedade. Representa bem Ur dos Caldeus. Sempre que a Bíblia quer falar de impiedade, até no livro do Apocalipse, a Bíblia fala da terra de Ur dos Caldeus, que é onde começou Babilônia. Então, sempre que a Bíblia fala de impiedade, distância de Deus, pecado, a Bíblia usa a ilustração de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade muito avançada para a época. Para você ter ideia, os arqueólogos dizem que já existia água encanada em Ur dos Caldeus. Era uma cidade próspera, era uma cidade grandiosa, mas era uma cidade ímpia. E Deus disse: Abraão, eu não quero você na impiedade. Eu quero que você se levante e saia da terra da impiedade. E Abraão saiu, como nós vimos. Mas ele chegou numa cidade e ali ele parou. Parou onde Deus não queria que ele tivesse parado. Por isso vamos chamar Harã de terra da frieza, onde por algum motivo, não sabemos bem qual, por algum motivo a caminhada de Abraão parou. Nós não sabemos se porque o pai dele ligou o nome da cidade ao filho que havia morrido em Ur. Não sabemos. O que nós sabemos é que a caminhada de Abraão para Canaã parou na terra da frieza, em Harã. E nós vamos chamar Canaã essa manhã de a terra da promessa, que realmente é um bom símbolo. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela liga a ideia de Canaã, dessa saída de Abraão, da terra da impiedade para a terra da promessa. Quais são as lições que Deus pode nos ensinar com essas histórias hoje? Primeira coisa que eu queria que você gravasse no teu coração: Deus tem um chamado para você. Deus quer que você saia da terra da impiedade. Eu não sei exatamente em que momento espiritual você está ou não está, mas é provável que eu esteja falando aqui nessa igreja hoje pela manhã, ou alguém que está nos acompanhando pelo vídeo, para alguém que ainda está na terra da impiedade. Sabe o que acontece na terra da impiedade? Você começa a gostar da terra da impiedade. Porque acontece uma coisa na impiedade, é que você começa a confundir prazer com alegria. A terra da impiedade é uma terra que dá prazer. O que você experimenta com bebidas, com drogas, com sexo, com promiscuidade, o que você experimenta nisso dá prazer. A tragédia é que você começa a confundir prazer com alegria. E o que a terra da impiedade dá não é prazer. Mais de uma pessoa já me disse: pastor, eu deito à noite, coloco a minha cabeça no travesseiro, eu tenho diversão, eu tenho recursos, eu tenho casa, eu tenho trabalho, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro à noite, eu não tenho paz. Porque a terra da impiedade pode trazer diversão, promiscuidade, mas não pode trazer paz, nem alegria. Um dia, um rapaz estava num hotel e ele estudava naquela cidade, por isso que ele morava numa pensão, um pequeno hotel. E na sexta-feira à noite, quando ele estava jantando ali no refeitório do hotel, umas meninas estavam ali no hotel também, mas para ir para as festas. Era um final de semana de muitas festas naquela cidade. E quando ele terminou de jantar, ele foi para o quarto, dormir para no outro dia ir para a igreja. Era um adventista. E daqui a pouco, uma das meninas que estava lá no refeitório bateu na porta do quarto dele. Ele abriu, ela disse assim: olha, eu não lhe conheço, você não me conhece,
e eu quero passar a noite com você, sem nenhum compromisso. E foi assim direto, não passou nem manteiga. E ele disse assim, olha, eu estou aqui não é porque eu vim para a festa, eu estou aqui porque eu estudo aqui, e eu sou cristão, tomei outras decisões para a minha vida, e eu não quero passar a noite com você. E fechou a porta. Com 2 minutos, ela voltou, bateu de novo na porta e disse assim, qual é o problema? Eu sou feia ou você não gosta? E ele disse assim, olha, nem você é feia e eu gosto, mas eu vou repetir, eu peço que você me respeite, não bata mais aqui. Eu tomei outras decisões para a minha vida, eu fiz outras escolhas para a minha vida, eu estou me preparando para dormir, amanhã cedo eu vou para a igreja, não bata mais aqui. E fechou a porta. E no outro dia pela manhã, por baixo da porta, ela havia colocado um bilhete que ele guarda com muito carinho, em que ela dizia assim, eu já fui cristã, mas me afastei. E não está valendo a pena, eu não sou mais feliz. Muito obrigado, ontem você me ensinou uma grande lição. Não importa se você tem diversão, não importa se você tem prazer, se você está na terra da impiedade, você está comendo lama, pensando que é água. Você deita à noite e você pergunta o que falta é que tem um vazio no teu coração, que só a presença de Deus. Então, o convite de Deus para você essa manhã é saia da terra da impiedade. Um dia eu levei os meus filhos para a praia, e eles ficaram quando pequenos, eles gostavam dessas praias que tem as piscinas ali, com os peixinhos, e perto da nossa casa tinha uma praia assim, onde morávamos em Salvador. E eu comprei um baldezinho, eu comprei uma redinha, e eles ficaram a manhã inteira pegando esses peixinhos ali na piscina. Colocaram areia no balde, colocaram água do mar, colocaram pedrinhas, e todo peixinho que eles pegavam, colocavam no balde. Quando deu a hora de ir embora, eu disse assim, olha, deu a hora, vamos embora, coloquem os peixinhos de volta no mar e nós vamos para casa. E eles olharam para mim e disseram, não, papai, agora eles são nossos, eles são do balde, vamos levar para casa. E eu pensei, agora eu estou com um problema. Eu não expliquei para os meus filhos que era uma brincadeira e que eles tinham que levar de volta para o mar. E eles disseram, não, papai, aqui é a casa deles agora. Já tem água do mar, já tem terra do mar, já tem pedra do mar, eles vão viver aqui agora. E eu argumentei de um jeito, argumentei de outro, e eles, não, papai, eles são nossos, e nós passamos o dia aqui, a casinha deles agora é aqui. E eu disse assim, filhos, olha para o oceano, olha a imensidão do oceano. Vocês acham que um peixinho criado para o oceano vai ser feliz num balde? Vocês acham que mesmo parecido tem água do oceano, tem terra do oceano, tem pedra do oceano, mas é um balde. E os peixinhos que vocês pegaram não foram criados para um balde, eles foram criados para o oceano. E esse foi o argumento que convenceu os meus filhos a colocar o peixinho de volta. Quando Deus criou você, Deus não criou você para um balde. Promiscuidade, impiedade, drogas, bebida, distância de Deus é um balde. E tem gente que está vivendo num balde, achando que é um oceano. E quando você sai da terra da impiedade, você enxerga que tinha um oceano que você está vivendo num balde. Então, o primeiro convite dessa história para você é, talvez você seja filho da igreja, filho de um adventista. Os teus pais estão indo para Canaã e você decidiu ficar em Ur dos Caldeus. Os teus amigos da igreja estão indo para Canaã e você decidiu parar em Ur dos Caldeus, na terra da impiedade. Tem muito para aproveitar em Ur dos Caldeus. Eu não vou negar, há muito que aproveitar, mas é um balde. Não vai satisfazer você. Você sempre vai ser vazio. E quanto mais você aproveita a impiedade, mais vazio você fica. Então, primeira lição dessa manhã, em nome da autoridade bíblica, em nome do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, saia da terra da impiedade. Não deixa teus pais irem sozinhos para Canaã. Não deixa os teus amigos irem sozinhos para Canaã. Acompanha, porque a terra da impiedade não tem o que te oferecer. É só um balde. E Deus te criou para o oceano. Mas há uma segunda lição nessa história. Veja, o plano de Satanás, o plano original de Satanás é que você nunca saia da terra da impiedade, mas, de alguma maneira, a verdade e o amor de Deus te alcançou. E você saiu da terra da impiedade, mas Deus te chamou para sair da impiedade e para ir para onde? Mas muitos de nós, a semelhança da família de Abraão, entre sair da impiedade e chegar na terra da promessa, paramos onde? Na terra da frieza. E em muitos aspectos, parar na terra de Harã é mais perigoso do que viver em Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Jesus falou um dia assim, as prostitutas e os ladrões vão chegar primeiro em Canaã do que vocês religiosos.
porque essas pessoas pelo menos sabem que estão na impiedade, há esperança para elas. A tragédia é quando uma pessoa diz: eu já não estou na impiedade, mas eu parei a caminhada com Deus, eu estou frio espiritualmente, eu não tenho intimidade com Deus mais, eu me garanto pelo fato de ter saído da impiedade. Deus seja louvado porque você saiu da impiedade, mas Deus não quer que você pare teu crescimento e tua intimidade com Ele. Deus não quer que a garantia de ter saído da impiedade faça você pensar que você já está bem. É isso que Jesus falou. Tem pessoas que estão na impiedade, que estão mais perto de Canaã do que vocês religiosos. Porque vocês religiosos correm o grande perigo de terem saído da impiedade, mas terem parado na terra da frieza. Um dia eu vi o pastor Bulhão contando uma história. Ele disse que estava num concílio de pastores e eram muitos pastores. E no sábado pela manhã, quando foi ter o sermão, todos os pastores pensavam: quem será o pastor que vai pregar hoje? Porque só tem pastor aqui. Quem será o pastor que vai ser escolhido? E todos ficaram admirados quando quem foi escolhido para pregar não era um pastor, era um membro da igreja, um ancião de igreja. E todos já ficaram um pouco assim, porque tantos pastores, por que não escolheram um pastor para pregar? E quando o ancião se levantou para pregar, ele disse assim: pastores, bom dia, feliz sábado. O tema do meu sermão hoje é porque os pastores vão chegar primeiro no inferno. E ele disse assim: deixa eu explicar o meu sermão para vocês. Ele disse: quando eu cresci, quando eu era criança, eu cresci ao lado de uma fábrica de chocolates. E todo dia a minha casa era invadida com aquele cheiro gostoso de leite com chocolate. E meus amiguinhos diziam: eu quero crescer para ser policial. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião. Eu dizia: quando eu crescer, eu quero trabalhar na fábrica de chocolate. Que melhor lugar do mundo para comer chocolate do que uma fábrica? E ele cresceu sonhando em crescer comendo chocolate, comer de graça. E até que ele, passando um dia de casa para casa da escola, viu uma faixa na frente da fábrica que dizia assim: precisa-se de garotos para embalar o chocolate. Ele disse assim: o sonho da minha vida. Foi lá e a pessoa dona da fábrica disse para ele assim: olha, o trabalho de hoje é um teste. Se você passar num teste, o emprego é seu. E o trabalho de hoje é passar o dia comendo chocolate. E eles que pensou: me belisca para ver se eu não estou sonhando. Ele disse: como assim? Se eu chegar aqui, o dono falou, e você não estiver comendo chocolate, você perde o emprego. Então, o seu trabalho é passar o dia comendo chocolate. E ele, como um bom trabalhador, começou a comer chocolate. E comeu, e comeu, e comeu, e comeu. E ele disse assim: daqui a pouco eu comecei a me sentir mal. E o homem voltava e dizia: volte a comer. E eu comia, passei mal. E ele disse: pastor, resumindo, eu tenho mais de 60 anos, e aquela foi a última vez que eu comi chocolate. Aquele homem era esperto. Ele sabia que se eu roubasse um pouquinho, eu ia dar prejuízo, mas se ele me fizesse enjoar de cara... E ele disse assim: pastor, então deixa eu explicar o título do meu sermão. Vocês vivem dizendo para a gente: se alimente da Bíblia, se alimente da oração, se alimente do trabalho missionário, mas talvez vocês estejam enjoando da comida que vocês nos mandam comer. E se vocês enjoarem da comida que vocês nos mandam comer, vocês vão se perder primeiro do que nós. Há muita verdade aqui. Há muita gente que diz assim: louvado seja Deus, saí da impiedade. Mas há muita gente que parou, enjoou. Mas eu já sou adventista, eu já guardo o sábado, eu já devolvo o dízimo. Mas se você parou na terra da frieza, Deus tem mais para te dar, mais intimidade, mais poder, mais presença do Espírito. Então, em nome de Jesus, agradeça porque saiu da impiedade, mas não pare em Harã. Não pare na terra da frieza, não pare na frieza espiritual. Há uma terceira lição nessa história. E a terceira lição é que você precisa entender que o pai de Abraão parou, mas ele não apenas parou em Harã, ele morreu em Harã. Não sabemos, como eu falei, se ele morreu em Harã porque o filho dele tinha o nome Harã. Mas é no mínimo curioso que a cidade que ele parou e morreu tem o mesmo nome do filho que ele perdeu. E há muita gente que parou a caminhada porque o lugar da sua dor tem se tornado a sua sepultura. Há muita gente ferida por alguma coisa que viveu no passado, uma traição, um pai agressivo, distante. E tem gente que está carregando isso com tanta força, a dor do passado,
que está impedindo a caminhada dele para o futuro. Há muitos casamentos que estão acabando, não é por causa do casamento, é pela lembrança do que teu pai e tua mãe passaram. A dor da traição, a dor da agressividade, e tem gente que por causa das lembranças da dor do passado, está deixando de avançar para o futuro. Tem gente que por causa da dor do que viveu no passado, está deixando de avançar para Canaã. Então, em nome de Jesus, não permita que o lugar da sua dor se torne a sua sepultura. Deus pode curar você, Deus pode restaurar você. Abraão teve um bisneto chamado José, um dos homens mais admiráveis da Bíblia. Se teve alguém que poderia dizer, eu estou vivendo uma dor intensa, foi José. Imagina você ter 10 irmãos. Ele tinha 11, mas o pequeno, o caçula ainda não entendia, não participou, o Benjamim. Mas dos seus 10 irmãos, nenhum se levantou para dizer assim, não vamos matar José. Eles planejaram matar José. Imagina, 10 irmãos planejando te matar. Mas não vamos matar, vamos fazer algo pior, vamos vendê-lo como escravo. Naquela cultura, ser escravo era pior do que morrer. Em qualquer cultura, na verdade. Então, Harã era a terra da frieza, e José tinha todo possível para dizer assim, eu fui tão ferido, eu fui tão magoado que eu vou parar. E José disse, não, eu fui ferido e eu fui magoado, mas eu não vou parar, Deus pode curar. Você sabia que Deus pode curar? Deus pode curar a dor da tua traição, Deus pode curar a dor do teu passado, Deus pode curar a dor das mágoas que teu pai deixou na tua vida, e que talvez a tua caminhada na tua família atual não esteja avançando porque você ainda está carregando a dor do passado. José foi tão curado emocionalmente, que quando ele teve o primeiro filho, sabe que nome ele colocou no filho? Esquecer, Manassés. E ele disse, Deus me fez esquecer da dor. Não é que Deus deu uma pancada na cabeça de José e ele teve amnésia. É que Deus conseguiu atuar tanto nas emoções de José, ao ponto de que a dor do passado não fez ele parar a caminhada do futuro. Ele teve um segundo filho, e no segundo filho ele colocou o nome de prosperidade. E ele disse, o meu filho vai chamar Efraim, porque Deus me deu o dobro, tudo que eu perdi no passado. Em outras palavras, Deus está comigo, Deus me ajudou. Então, biblicamente, você não parou a caminhada por causa da dor do passado, você parou a caminhada porque não permitiu que Deus curasse você para fazer você avançar para o futuro. Não permita que o lugar da sua dor seja a sua sepultura, avance. Deus pode restaurar tuas memórias, Deus pode te ajudar a continuar e fazer com que a dor do passado seja apenas uma cicatriz que vai, na verdade, te ajudar a cuidar da tua família atual, do teu casamento atual. Uma jovem um dia foi procurar uma ajuda em um psicólogo, porque já por 3 vezes ela estava em divórcio, com 3 pessoas diferentes. E o psicólogo perguntou assim, qual é a lembrança mais antiga que você tem do casamento dos seus pais? E ela disse, a lembrança mais antiga é que toda vez que meus pais brigavam, eles tiravam a aliança, jogavam na parede e diziam, não quero mais você. E ela não conseguia avançar, porque a memória dela dizia, quando tiver um problema no casamento, faz igual aos teus pais. Pega a aliança, joga na parede e diz, eu não quero mais você. Enquanto ela não abandonasse a história destrutiva dos pais, ela nunca conseguiria avançar na história que Deus poderia escrever para a vida dela. E há muitas pessoas que estão fazendo igual o pai de Abraão, morrendo no lugar da dor. E Deus não quer que você morra no lugar da tua dor, Ele quer que você avance. Mas tem uma outra lição muito profunda nessa história. Quando o pai de Abraão morreu, a Bíblia diz que Deus disse assim, Abraão, teu irmão ficou na terra da impiedade, o teu pai parou na terra da frieza, mas eu não quero você aqui. Eu quero que você chegue mais longe do que seu pai. Eu quero que você vá para a terra de Canaã. Para mim, essa é uma das lições que mais falam ao meu coração. Você precisa chegar mais longe do que seu pai. Talvez você seja filho de um pai que espiritualmente não tinha compromissos com Deus. Talvez você seja filho de um pai que foi infiel à sua esposa. Deus está dizendo assim, você pode chegar mais longe do que seu pai. Há uma forte tendência de repetirmos o ciclo de erros dos nossos pais.
Há uma forte tendência de ter nascido no lar de pai alcoólatras e nos tornarmos alcoólatras. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa história? Você não precisa repetir, você pode avançar. Você pode chegar mais longe do que seus pais. Talvez você tenha sido filho de um pai muito agressivo. E Deus pode se aproximar de você e dizer assim, você pode ser um pai bondoso agora, porque você pode, como cristão, chegar mais longe do que seu pai. Ninguém, biblicamente, tem o direito de dizer assim, eu nasci assim. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente se encontra com Cristo, nós temos um novo nascimento oferecido. Sabe por que você tem um novo nascimento? Porque Deus está dizendo assim, você pode romper com a história do teu primeiro nascimento. Um pai agressivo, um pai distante, um pai frio espiritualmente, um pai que não tinha compromisso com Deus, você pode chegar mais longe do que seu pai. Sabem, eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho um pai cristão, mas sabe o que é que Deus tem me dito? Você ainda pode chegar como pai mais longe do que seu pai chegou com você. Se em algum aspecto teu pai parou em Harã, eu posso conduzir você para Canaã. Então não pare onde teu pai parou. Vá mais além. Em minha casa, geralmente não tinha o culto familiar. Na casa dos meus pais. Nós não fomos criados com um culto familiar. E quando eu tive os meus filhos, eu só sabia criar filhos do jeito que meus pais nos criaram. E quando a minha primeira filha nasceu, eu estava dirigindo, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida dela. E eu disse assim para Deus, Senhor, muito obrigado por ser pai, pela bênção da minha filha. E eu quero que ela seja mais do que eu, que ela trabalhe para a tua causa mais do que eu, que ela seja do Senhor mais do que eu. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? E ele se aproximou e disse assim, olha, tudo que você está pedindo para a tua filha é muito bonito, mas nada vai acontecer. E eu tomei um choque. E ele disse, na tua casa não tem culto familiar. Você precisa chegar mais longe do que seu pai chegou com você. Coloque em ordem o culto familiar na tua casa. E a partir daquele dia o culto familiar se tornou uma lei na nossa casa. Porque eu preciso chegar com os meus filhos mais longe do que o meu pai chegou. No meu caso, a minha família parou em Harã. E Deus disse assim, mas você não precisa parar em Harã, porque você é de onde? Você é de Canaã. Então sabe o que Deus está dizendo para você? Você não é vítima do passado. Você pode mudar as circunstâncias. Deus tem um plano para você. Deus quer que você avance para Canaã. Sabe o que essa mensagem me ensina? Não importa se você nasceu na terra da impiedade, não importa se você parou na terra da frieza, Deus tem uma Canaã celestial esperando por você. Então saia da impiedade, não pare na terra da frieza. Se você disser assim, pastor, faz um resumo dos sermões desses 10 dias. Esse é o resumo. Eu convidei você a não viver na impiedade, mas eu também convidei você a não parar a tua caminhada espiritual. Caminhada espiritual não termina quando 10 dias de oração terminam. Você precisa avançar porque nós ainda não chegamos em Canaã. Nós ainda temos mais. Abra sua Bíblia, o último texto dessa manhã, Salmo capítulo 87. Salmo capítulo 87. Esse é um bonito salmo que tem uma lição ligada ao tema dessa manhã. Salmo 87, versos 3 em diante, diz o seguinte. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus, Jerusalém. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Raabe, sempre que aparece a palavra Raabe numa poesia, é o nome poético para Egito. Então, Raabe, sempre que aparece numa poesia, está querendo se referir ao Egito. Farei menção de ti, Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia e os que lá nasceram. Verso 5. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, quando for registrar os povos, dirá, este nasceu em Jerusalém. Sabe o que esse salmo está dizendo? Você pode ter nascido em Ur dos Caldeus, você pode ter vivido uma boa parte da sua vida na impiedade, você pode ter crescido na frieza e ainda estar na frieza, mas se você tomar a decisão de sair da terra da impiedade, da terra da frieza, quando Deus for registrar os povos, Ele vai dizer assim, ele é de Canaã, ele é de Canaã, ele nasceu na impiedade, ele cresceu na frieza, mas ele é de Canaã. Sabe o que eu estou pedindo a Deus todos os dias? Que quando Ele escreveu o meu nome no livro dos céus, Ele não escreva como alguém que ficou na impiedade, ou alguém que parou na frieza,
que ele diga: Josanã cresceu na impiedade, parou na frieza, mas tomou a decisão de ir para Canaã. Há um autor, um pregador chamado Charles Spurgeon, que ele diz: não suje os seus pés na lama do pecado, porque os seus pés logo logo irão pisar as ruas de ouro da Canaã celestial. Não suje as suas mãos com a impiedade do pecado, porque logo logo as suas mãos irão tocar a harpa de ouro para adorar a Deus. Não suje a sua boca com o pecado, porque logo logo a sua boca será usada para dizer hosana ao rei que me salvou. Não suje os seus olhos com a maldade do pecado, porque logo logo os seus olhos verão o rei na sua glória. Essa semana algumas pessoas tomaram decisões espirituais, mas há uma que essa manhã me tocou profundamente. Uma pessoa assistindo às nossas transmissões decidiu em alguns dos cultos em algum dos nossos cultos, que queria voltar para Jesus, que queria entregar a vida a Jesus Cristo, queria voltar para os braços de Cristo, e ela estava distante de nós, assistindo pela internet. Mas ela sentiu tanto desejo de expressar isso, que ela disse: eu vou sair de casa às 5 da manhã, eu vou pegar um trem de outra cidade, mas eu quero assistir o último culto na igreja de Botafogo. Andréia, onde você está? Andréia está por aqui? Você pode vir aqui, Andréia? Andréia saiu hoje 5 horas da manhã da casa dela, com seu filhinho, porque tomou uma decisão. Sabe que decisão você tomou, Andréia? Deus seja louvado, prazer conhecê-la. Amém. Sabe que decisão você tomou essa semana, Andréia? Você tomou a decisão de sair da terra da impiedade, não parar na terra da frieza, mas ir para Canaã. Muito obrigada, Deus. A decisão que você tomou é uma decisão que vai mudar a tua vida, a vida da tua família e o seu compromisso com Deus. E eu te chamei aqui porque eu queria que você, primeiro, te agradecer, mas segundo, eu queria que você visse a decisão de uma outra pessoa, que vai ser a decisão que você vai tomar daqui a alguns dias. Glória a Deus. Nós vamos ver entrar ali no tanque a Ana Cláudia, acompanhada pelo pastor Arthur. A Ana Cláudia tem uma história bonita de como Deus a alcançou também. Deus usou tantas coisas para alcançar a Ana. Ela assistiu a Novo Tempo, estava apenas ouvindo a mensagem. Um dia estava na rua e viu um ônibus que atrás do ônibus dizia: leia a Bíblia. Ela disse assim: outro recado de Deus. Pegou uma Bíblia, mas não estava conseguindo entender a Bíblia, e seu esposo Daniel disse assim: olha, eu vou baixar o áudio, você vai ouvir a Bíblia, talvez fique mais fácil. E ela começou a estudar, começou a escutar a palavra de Deus. E como ela começou a ler, leu a Bíblia, escutou a Bíblia. Quando ela chegou no livro de João, o Espírito Santo alcançou de tal maneira que ela procurou a filha e disse assim: alguma coisa aconteceu comigo hoje. Eu entreguei a vida a Jesus Cristo e tem alguma coisa queimando aqui no meu coração. E ela um dia estava arrumando algumas coisas na frente de casa com a vizinha, e quando terminaram ali, a vizinha disse assim: olha, vamos parar um pouco, vamos descansar. E a vizinha, na conversa, perguntou: você bebe? Ela disse: não, eu não bebo. E você? A vizinha disse: eu também não. Eu sou evangélica, sou cristã. E a Ana Cláudia disse assim: eu queria tanto uma igreja. E a vizinha perguntou: mas que igreja você queria procurar? Ela disse: eu estou estudando a Bíblia, estou descobrindo verdades sobre o sábado, estou assistindo a Novo Tempo. Eu queria tanto conhecer a igreja adventista. E a vizinha disse assim: eu sou adventista. E hoje, depois de estudar com o Antônio, depois de estudar com o pastor Arthur, a Ana Cláudia entra no tanque. Ana Cláudia, Deus seja louvado. Mas o Daniel está aqui. Onde está o Daniel? Daniel, o esposo da Ana, pode vir aqui? Você também foi usado por Deus para que a decisão da tua esposa em estudar a Bíblia, em conhecer as verdades, prazer em conhecê-la. Deus seja louvado. A decisão que ela está tomando agora é o primeiro passo da família. É como que abrindo as portas da tua casa para dizer: Santo Deus, entra na nossa casa, transforma. E eu quero, em nome de Jesus, ter a alegria de um dia ver que você e os seus filhos também estão tomando essa decisão. Obrigado por apoiá-la, por estar conosco. Obrigado por baixar o texto bíblico para que ela pudesse escutar. E eu sei que a paz que ela está sentindo agora é a paz que vai atingir o teu lar, a tua casa, pela decisão que ela tomou. E eu queria convidar aquelas pessoas que essa semana também tomaram a decisão pelo batismo,
que vão batizar um dia, eu queria que você viesse assistir o batismo da Ana aqui pertinho da gente. Aqueles que essa semana disseram: Santo Deus, eu quero. Ou que você quer tomar essa decisão hoje, vem aqui à frente. Eu quero orar pelo batismo da Ana, mas eu quero que você assista daqui, para que aqui seja a decisão que você vai tomar logo. E vocês que estão em casa, você não pode estar aqui pertinho da Ana para ver a emoção dela, mas eu queria convidá-lo, onde você está, se colocar em pé e dizer: eu quero um dia tomar essa decisão e ser batizado também. Amém, Deus seja louvado. Vem aqui à frente. Há mais alguém que está se preparando para essa decisão de ir para Canaã e quer declarar isso publicamente um dia através do batismo? Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu lhe via todos os dias aí. Deus seja louvado por sua vida. Parabéns por sua decisão. Querido, Deus te abençoe. Amém. Há mais alguém que queria vir aqui para nós orarmos pela Ana, mas declarar que essa é a sua decisão também? Amém. Seja louvado. Coloque-se em pé, vem aqui à frente. Eu quero orar por você também, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém. Ana, Deus te abençoe. Que a palavra de Deus, de maneira muito clara, que chegou à tua vida, continue dando frutos. O batismo é a linha de partida da vida cristã, não é a linha de chegada. A partir de agora, você tem que caminhar com Deus todos os dias para crescer em conhecimento. Pastor Arthur? Pastor, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia, Ana Cláudia. Você conhece um jovem chamado Jonas? Sim. Ele tem uma surpresa para você. Ele está muito distante de você, não pôde vir aqui. Nós temos um recadinho para você. Ouça. Oi, mãe. Tô passando aqui para dizer para você que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu amo você demais. Não fico falando esse tempo todo, mas pode ter certeza. E eu fico muito feliz que você esteja mais uma vez evoluindo. Você é a pessoa que está sempre buscando isso. Desde sempre, desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo, que eu vejo a sua evolução. Eu fico muito orgulhoso de você. Amém. Oi, mãe. Deus seja louvado. Ana Cláudia, nesse momento, de acordo com a tua decisão, para o perdão dos teus pecados, para que todo o teu passado fique nessa água e quando você levante como uma nova criatura em Cristo Jesus, pastor Arthur e eu, como ministros do Evangelho, te batizamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pelas decisões dessa semana, aquelas que conseguimos ver aqui na igreja e tantas outras que foram tomadas em casa de maneira particular, mas que um dia cada pessoa que tomou a decisão pelo batismo essa semana possa entrar no tanque batismal, deixar o seu passado e dizer: eu sou de Canaã, é para lá que eu estou indo. Santo Deus, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui na frente, que estão dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não quero mais a terra da impiedade, eu também não quero parar na terra da frieza, porque eu sei que o Senhor me salvou, foi para viver na Canaã celestial, e para lá eu quero levar toda a minha família. Toma em teus braços cada pessoa e cada decisão que foi tomada aqui. Ajuda-nos, aqueles que já fomos batizados, a permanecer firme ao teu lado e não parar no crescimento e no conhecimento da palavra, em nos aprofundarmos na intimidade com Deus. Logo, logo a trombeta vai soar, e quando a trombeta estiver soando, nós queremos ouvir o Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai. Santo Deus, nesse momento nós vamos ouvir uma música que vai falar sobre Jerusalém. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu te peço, por favor, nos abraça e nos dá a certeza de que a nova Jerusalém está preparada e que logo virá. É o que te pedimos por Jesus. Amém.